Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Bora ficar até o final desse vídeo que eu vou te passar bastante informação legal. Vou ensinar você a decorar um bolo de 4 kg que vai pesar de 4 a 5 kg de bolo, feito no aro 30 centímetros. Então bora ficar até o final. Já vou pedindo para você também, se você não é inscrito, por favor se inscreve aí para ajudar o canal a chegar em 30 mil inscritos. Bora deixar o like, compartilhar. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, então desculpa aí pela abertura, acabou que a abertura não ficou tão legal porque eu tive que gravar ela de noite e acaba que de noite a iluminação não é muito boa porque eu não uso nenhuma iluminação assim específica. Aí eu gravei com a própria luz do quarto e acabou ficando um pouco escuro. Aí gente, para mim iniciar eu tô fazendo essa massa aí que é um bolo de 30 centímetros. E esse bolo de 30 centímetros tem recheio de creme belga com abacaxi. O creme belga já tem receita no canal, inclusive é um creme de prestígio, na verdade. Aí a única diferença é que eu substituo o coco por essência de baunilha. Vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha. E essa massa aí que vocês estão vendo foi feita na forma de 30 por 10 de altura. Para mim fazer essa massa eu utilizei duas massas daquela receita que tem no canal, que é a massa de pão de ló com emulsificante, ela vai 4 ovos. Aí eu dobrei a receita, aí deu 8 ovos. E aí vai pesar em torno de 2 kg até 5 kg de bolo. Vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha também. Aí ela só em torno de uns 50 minutos aí, cortei, recheei tudo certinho. O abacaxi, eu apenas descasco o abacaxi, corto em cubinho. É muito importante a gente tirar o miolinho também, para não ficar muito duro. E a gente coloca aí para cozinhar durante uns 10 minutinhos, por aí, até ficar molinho. Lembrando que eu cozinho ele com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água. Porém, não precisa de muita água, porque o abacaxi já solta água. Aí vocês podem reparar que eu estou aplicando chantilly, e o chantilly ele é o chantilly Amélia, para quem quer saber, e eu estou aplicando ele com o saquinho de confeitar. Por que eu aplico com o saquinho de confeitar? Eu gosto de aplicar dessa forma, porque a gente fazendo desse jeito fica muito mais uniforme o chantilly, não fica uma espessura nem muito grossa, nem muito fina, então você consegue dosar melhor isso aí. Por exemplo, aí você quer fazer uma camada um pouco mais fina de chantilly, você faz um furinho menor. Você quer uma camada um pouco mais grossa, um furo um pouco maior. Lembrando que é muito importante a gente também não fazer um furo muito fininho, porque senão pode acabar rachando o chantilly, isso não fica legal. Aí eu vou completar aí com o restinho de chantilly mesmo, de vez colocar no saquinho para ir mais rápido. Lembrando que esse vídeo vocês estão vendo em tempo real, não tem corte, vamos dizer assim, adiantando o vídeo. Então realmente esse foi o tempo que eu levei para mim espatular e decorar esse bolo. Lembrando que a decoração vai ser uma decoração toda espatulada e uma decoração simples. Se você for fazer, por exemplo, rosetas, alguma coisa mais específica, você pode levar um pouquinho mais de tempo para fazer. Porém, a gente tendo prática em alisar aí, a gente faz bem rapidinho. Lembrando também que eu faço nesse tempo, porém uma coisa que é muito importante eu falar para você, decoração de bolo é muito paciência e prática. Quando eu iniciei a fazer os bolos, há uns 2, 3 anos atrás, eu não tinha essa habilidade que eu tenho, por exemplo, agora para alisar. Então eu ficava lá bastante tempo, uns 30 minutos para alisar, mas dá sim pra gente alisar, é só ter bastante paciência que dá tudo certo. Aí agora vocês vão vendo que eu vou utilizando a espátula aí para me unir a lateral, só para ficar certinho, e depois eu já venho com a espátula de textura. Lembrando também que essa espátula que eu estou passando aí na lateral do bolo, essas espátulas normal que às vezes você já até tem em casa, que é aquela que a gente utiliza para cortar o bolo mesmo. E vocês podem ir reparando que acaba que tem alguns lugares que falta chantilly. Então eu venho completando, vejo onde que está faltando e vou colocando até ficar bem certinho e bem bonitinho. Lembrando também que o chantilly que eu estou utilizando é o Amélia, porém eu não estou utilizando ele puro. Eu já ensinei como que eu bato a Amélia, inclusive vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha, que ele puro, na minha opinião, o Amélia tradicional não é um dos melhores, porque dificilmente ele tem estabilidade. Então vou deixar nos cards e vou falar para vocês também. Para mim fazer ele, eu coloquei 750 ml de chantilly,
em torno de 10, 15 gramas de glacê real. É muito importante a gente peneirar o glacê real para não ficar pelotinha. Em torno de umas 50 gramas aí de açúcar refinado. Você pode colocar ou açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro. Só não pode ser açúcar cristal, porque a cristal não dilui e vai ficar os pedacinhos, combinado? Aí, gente, vocês podem ver que acaba que tem alguns lugares que falta. E como eu falei para vocês, eu vou completando. Lembrando que, para quem quer saber, esse bolo eu vendi ele no valor de R$ 170, porque é R$ 40, né, por quilo. Aí deu 4 quilos de bolo, aí dá no valor aí de 160, mais 10 do topper e tudo mais, então foi para R$ 170. Comenta aí nos comentários por quanto que você venderia um bolo desse? Ou se você não vende bolo também, quanto que você pagaria num bolo desse na sua cidade? Lembrando que, como eu sempre falo, é muito importante a gente cobrar o quanto a gente tem que cobrar. Como assim? Você não pode se inspirar muito no valor meu, por exemplo, porque, por exemplo, eu pago um valor em tal ingrediente, você pode pagar mais barato e mais caro. Então é muito importante a gente saber o valor do nosso produto e ter o valor certinho também. Então não vai essa de vender pela concorrência, se a concorrência vende, ela vende a 40 o quilo, vou vender a 40 o quilo. Não, gente. Vocês têm que saber quanto que sai para você produzir o bolo e por quanto que você vai vender, combinado? Deixa também de que cidade que você é, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E diga aí, eu estava olhando esses dias aqui nas estatísticas do YouTube e aparece que aproximadamente 60% das pessoas que assistem ao meu canal são pessoas novas que não são inscritas. Então vamos fazer parte das partes aí dos inscritos. Então bora se inscrever e se você é novo no canal, comenta aí, #SouNovo no canal. Lembrando que esse vídeo está sendo postado hoje na quarta-feira e se vocês quiserem compartilhando muito aí a gente chegando em 1000 visualizações nesse vídeo, eu trago para vocês continuação na sexta-feira também. Então agora, gente, eu vou utilizar uma espátula de textura e essa espátula é uma espátula da marca da Wilton. Porém, ela é um pouquinho difícil de achar dependendo da região que você mora. Inclusive, eu comprei ela na internet, comprei no site Santo Antônio. Inclusive, se vocês puderem dar uma olhadinha, dá uma olhada que o site Santo Antônio tem bastante coisa legal. Aí eu comprei no site Santo Antônio, porém se você não tiver essa espátula, tem muitas espátulas que fazem uma decoração muito similar a essa. Aí eu venho passando aí só para ficar bem marcadinho, bem certinho. E uma coisa que vocês podem reparar é que eu não tiro muito chantilly. A espátula ela é só para a gente marcar o chantilly. O nosso objetivo não é arrancar chantilly, porque senão o que acontece? Se a gente fica passando e retirando muito, acaba que fica uma camada muito fina de chantilly, pode acabar aparecendo um pedacinho do bolo e tudo mais, por não ter ficado tão tampado, e também depois que ficar um tempo na geladeira, pode começar a rachar. Então é muito importante você passar bem de leve só para a gente marcar. Olhem para vocês verem que legal que vai ficando. E essa bandejinha, para quem quer saber também, que o pessoal sempre me pergunta, essa bandejinha é de isopor e ela é tamanho G. Gente, eu não vou saber falar para vocês a marca, que eu compro um fornecedor aqui da minha cidade mesmo. Aí ele sempre vende para mim. E essa ela é no tamanho G e se eu não me engano tem 41 centímetros, alguma coisa assim. Mas dá uma pesquisadinha aí na sua cidade, porque geralmente essas bandejinhas de isopor é mais fina que aquelas, por exemplo, de laminado. E na maioria das vezes ela é muito mais firme que a de laminado, então compensa você comprar. Ou se você pode investir um pouquinho mais, porque você pode cobrar um pouco mais caro no bolo, por causa da região onde você mora, aí investe nos cake boards de MDF, porque é muito bom também, seu bolo vai ficar bem mais firme. Então comenta aí nos comentários também. Você faz o bolo com o cake board de MDF ou você faz com esses pratinhos de laminado, de isopor? Então comenta aí que eu quero saber também. Aí, gente, agora vocês vão reparando que toda vez que eu retiro a quina aí, que eu tô fazendo a quina, eu vou passando naquela espátula amarelinha que tá do outro lado da minha mão. Por que eu faço isso? Por que é tão importante? A gente fazendo assim, a gente vai retirar o excesso de chantilly
para não ficar depositando novamente o chantilly que a gente tirou no bolo. Aí agora eu só dei uma passadinha no pano de prato para limpar a espátula. E agora eu só vou apenas girando a bailarina. E vamos dizer que eu vou chegando a mão um pouco para frente para fazer esse movimento de espiral. É bem fácil de fazer e uma coisa muito importante é a gente ter uma boa bailarina para fazer um acabamento como esse. Alisando também que se você não tem bailarina, para fazer um bolo alisado é um pouco mais complicado. Não é que seja impossível, mas a bailarina para um bolo alisado é muito boa. Então, se você puder adquirir, adquire aí. Ou se você está começando, ainda não comprou, pode fazer o bolo todo em bico de confeitar, que também fica muito bonito e dá certo também. Aí agora, como vocês viram aí, o bico que eu vou utilizar, o bico 4B da Mago. E eu vou fazendo apenas umas pitanguinhas para finalizar aí, fazer o acabamento embaixo do bolo. Comenta também, você faz aí quando você vai fazer o bolo, você tem costume de fazer o rodapé debaixo do bolo ou você não faz rodapé? Quero saber também. E eu tô fazendo a pitanga a gente apenas pressiona e puxa, pressiona e puxa. Então é bem facinho de fazer mesmo. E mais uma coisa, não necessariamente precisa ser pitanga, você pode fazer uma conchinha, o que você achar melhor. Eu só optei pela pitanga porque esse bico ele é um bico menorzinho, então fica uma pitanga bem delicadinha e fica muito bonita. E lembrando que o tema desse bolo é que a filha da cliente ia fazer, se eu não me engano, 21 anos de aniversário. E o que acontecia? Ela está formando para fotografia e ela pediu que queria um bolo que fosse inspirado em foto, alguma coisa assim, câmera fotográfica. Então eu optei fazendo um topper desse que vocês vão ver e eu gostei bastante do resultado, na minha opinião. A cliente gostou bastante também e o importante é isso, se a cliente gostou, deu tudo certo. Aí, gente, lembrando também que eu falei do preço para vocês, porém o preço pode variar também de acordo com o recheio. Esse recheio é um recheio mais econômico, mas, por exemplo, se é um brigadeiro gourmet, alguma coisa assim, acaba saindo um pouco mais caro. Aí agora eu venho olhando aí onde que é o melhor lugar para mim ser a minha frente do bolo. Lembrando que a frente do bolo a gente sempre tenta procurar a parte mais bonita para quando for tirar foto e tudo mais, ficar mais certinho, né? Acabou que no fim das contas esse bolo ficou tão certinho, o chantilly estava tão perfeito, que em qualquer lugar do bolo estava bom para aplicar. Aí vocês vão reparando que eu vou colocando o topper, o primeiro que eu coloquei foi uma câmera fotográfica, e depois eu peguei umas sombras de umas mulheres tirando foto e tudo mais. É muito fácil de você achar esse tipo de topper na internet. Esse eu não achei pronto, porém eu pego no Pinterest algumas opções assim e vou eu mesmo montando o topper, fica bem bonito também. Aí, o que eu optei? Eu fui fazer esse topper, já que era eu mesmo que ia fazer. Eu tinha feito primeiro só aqueles, eu achei que estava faltando alguma coisa. Então eu fiz essas plaquinhas escrito, por exemplo, sorria, diga X, coisas nesse estilo para vocês terem uma ideia. Flash também eu escrevi, então eu coloquei aí e no fim das contas eu gostei bastante do resultado. Aí depois eu vou vir colocando umas pérolas e já vou falando para vocês como que eu faço essas pérolas. Olha, vocês vão reparar que eu vou aplicar um feliz aniversário aí na frente do bolo. E eu não mostrei para vocês, mas atrás eu colei um pedacinho de isopor. Eu compro os disquinhos de isopor, recorto assim no formato certinho. Por que é importante a gente fazer isso? Principalmente se o bolo tiver corante, alguma coisa assim. Se o papel não for duplo, como algumas pessoas fazem um topper duplo aí, pode acontecer de absorver a umidade, o papel acabar manchando. E a gente colocando esse isopor não tem perigo algum. Aí, pessoal, para mim fazer as pérolas que eu vou utilizar no bolo, eu peguei o chocobol branco mesmo, e coloquei dentro de um potinho. Eu utilizo aqueles potinhos que eu faço, que tem um fermento, né? Aí higieniza tudo certinho, tudo bonitinho, e dá certo pra gente usar. Aí eu coloco o chocobol branco ali dentro. Coloco corante preto, preto mesmo. Coloco umas 5 gotinhas assim, vamos dizer assim. Coloco também pó nacarado. O pó nacarado só tem uma cor, é o nacarado branco.
E eu também coloco umas gotinhas de essência. Essência pode ser de baunilha, que você preferir. Por que que eu coloco essa essência? É para ficar mais fluido e acabar absorvendo melhor a cor da pérola. Aí você vai colocar dentro do potinho e vai chacoalhar. Aí o que que é o indicado? O indicado é você fazer isso e deixar secar durante algumas horinhas, porque aí a pérola vai ficar sequinha e não vai ficar soltando a tinta na mão. Porém, o que que aconteceu? Eu pensei que eu tinha pérola preta e eu não tinha. Então eu fiz na hora e acabou que estava querendo soltar um pouco de tinta na minha mão, mas não tem problema. Inclusive, vocês podem reparar que depois que eu for colocando as pérolas, minha mão vai ficar toda manchada de preto, mas é só questão da gente lavar a mão que sai sem dificuldade alguma, é bem de boa. Olha, vocês podem reparar que caiu uma lá, depois eu tirei e deu tudo certo. Olhem para vocês vendo que eu vou colocando e é muito importante a gente colocar a pérola aonde a gente achar melhor. Você vai colocando onde vê que está faltando e tudo mais, sempre tendo proporção para ficar o mais perfeito o possível. Lembrando também que para o pessoal que sempre pergunta, se eu transporto, como que eu transporto os meus bolos? Eu não transporto em caixa, porque meu bolo é muito alto e é difícil de achar caixas para essa altura de bolo aqui na minha região. Então, gente, o bolo de hoje foi isso. Eu gostei bastante do resultado. Deixei nos comentários uma nota de 0 a 10 para quanto que você daria nesse bolo. Eu gostei bastante, então comenta aí. Então, gente, é isso. E agora bora para a finalização desse vídeo, porque eu amei demais esse bolo e a cliente gostou também. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Fique com Deus e tchau, tchau!